Querido, nós vamos abrir as nossas Bíblias para compartilhar com os queridos, um texto da palavra do Senhor, no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 13 ao versículo de número 16. E interessante é que eu não combinei nada com os cânticos, nem com o coral da igreja. No entanto, Deus está nos levando nesta noite a um momento de reflexão sobre amizade, amor, tanto de Deus para conosco, como de nós uns para com os outros. Então nós vamos olhar um pouquinho nesta noite essa grande questão do amor de Deus por nós e a contrapartida e assim por diante para o nosso crescimento e edificação espiritual. Diz assim a palavra do Senhor, Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis, para que vades de fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Que Deus se digne a abençoar as nossas vidas nesta noite, com essa leitura e com a consequente explanação da palavra do Senhor. Feche os seus olhos, peça a Deus nessa noite que Ele graciosamente ilumine a sua mente, que a sua palavra tenha livre curso dentro do seu coração, e também me dê graça para que eu possa compartilhar com os queridos a palavra do Senhor com autoridade e com graça para a glória de Deus e para abençoar a vida da igreja. Pai querido, nós queremos manifestar nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer porque aprova o Senhor se constituir nossos amigos, ou melhor, nosso amigo, o amigo da tua igreja, dos teus filhos, a quem o Senhor amou profundamente, os alcançou com a mensagem do Evangelho. Pedimos a tua bênção para este momento do culto, ser gracioso para conosco, ministra ao nosso coração, enquanto o teu servo fala aos ouvidos da tua igreja. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de São João registra uma conversa íntima e particular que Jesus teve com os seus discípulos, no cenáculo, reunidos com ele começou a abrir o seu coração para aqueles 12 homens, ou melhor 11, porque Judas já tinha saído, do meio deles, e começa a falar, a animá-los, fortalecê-los para as coisas que haveriam de vir, deixá-los conscientes. E nesta conversa íntima, o Senhor, Ele revela a eles, aos seus discípulos, que ninguém tinha mais amor do que Ele pelos seus discípulos, e este amor, um amor comprovado, de dar a sua própria vida em resgate deles, ou pela salvação deles. Aí o Senhor vai informando para eles que esta relação, uma relação muito profunda de amizade, que transcende até aquela relação de servo de Deus. Isso que deixa bem claro. Um certo pastor, que eu estimo muito, ele disse que o maior título que alguém poderia dar a outro, Deus dá ao homem, seria de servo. Mas eu acho que não. Eu acho que a maior deferência de Deus para conosco, para com a sua igreja, é nos declarar, nos aceitar como filhos dele por adoção, e também a sua amizade. Amém, queridos? A Bíblia diz que é amigo mais achegado do que o próprio irmão. E este amigo é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas deixe-me falar um pouquinho antes sobre a questão da inimizade e depois falar um pouco sobre a amizade. Porque se existe amizade, é porque existia também inimizade. Queridos, a Bíblia diz que
quando o homem nasce, ele já nasce morto em seus delitos e pecados, ele traz consigo a culpa imputada a Adão e toda a sua descendência pelo pecado que o nosso primeiro pai cometeu. E é bom que a gente tenha consciência disso. E quando Adão pecou contra Deus e ele caiu, caímos com ele, pecamos com ele, toda a sua descendência desceu a este nível tão terrível de inimizade contra Deus. O homem tornou-se inimigo de Deus. Deus graciosamente tratou com o pecado de Adão e perdoou e o restaurou, mas o expulsou do Éden. Mas a sua descendência, ela já nasce, a descendência de Adão, como pessoas inimigas de Deus, separadas de Deus. Eis que a palavra de Deus nos revela que nós éramos inimigos de Deus quando vivíamos na incredulidade. O homem que está na incredulidade, ele é declarado pela Bíblia como um inimigo de Deus. Mas, quando ele é alcançado pela mensagem do Evangelho, ele torna-se amigo de Deus. Por quê? Porque Jesus, querido, já pagou o preço para que esse armistício fosse estabelecido. A cruz do Calvário foi justamente ali onde foi declarado uma situação de paz envolvendo o inimigo de Deus, o homem, e Deus ofendido por causa do pecado do homem. Então diz a Bíblia que Jesus é a nossa paz. Amém, queridos? Ele, como grande mediador, ele nos tornou amigos de Deus. Amém? Olha que isso aqui é muito profundo e muito maravilhoso, porque na relação humana você tem amigos, você sabe disso, que é bom ter amigos, é bom estar próximo de alguém, é bom conversar, trocar ideias, é bom compartilhar as dificuldades, as lutas, e nada melhor do que um amigo. Olha, queridos, aqui Jesus diz claramente que Ele é o nosso amigo. E esta amizade é uma amizade profunda, transcendental, que não é estremecida por causa dos nossos erros e de nossas falhas, não. Porque esta amizade já foi sacramentada, declarada no grande ato que Ele realizou na cruz do Calvário. Ali Ele une o homem a Deus. É por isso que a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Então essa inimizade natural do homem com Deus, ela é desfeita na cruz do Calvário pelos méritos do nosso grande e glorioso Redentor. Amém, irmãos? Paulo disse: Deus prova o seu próprio amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então você que é crente de coração, que professa a sua fé em Cristo, você é uma pessoa que é amiga de Deus. É Jesus que diz, foi Ele que disse: já não vos chamo de servos, e sim de amigo. E esta amizade, querido, leva-nos às coisas maravilhosas e também a certos compromissos também para com o nosso amigo, nosso Deus. Então eu queria, nessa introdução bem rápida, queria lembrar os irmãos essa grande questão da inimizade natural do homem por causa do pecado, e a amizade que é estabelecida pelos méritos de Cristo é baseada no grande amor que Deus tem por nós. Você é uma pessoa, querido, que é amada por Deus. Às vezes você pensa: ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Olha, querido, a Bíblia revela que Deus tem por você um amor intenso, profundo. Amém? Alguém já disse que João 3,16 é o Evangelho em miniatura, porque Deus amou o mundo de maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora você goza de paz com Deus. E por gozar da paz com Deus, a paz de Deus já encheu o teu coração. E você está capacitado para ter paz e harmonia com os teus irmãos na fé, que também são amigos de Deus.
Amém, irmãos? Muito bem. Olhando aqui no texto, rapidinho, porque eu quero tratar de outro assunto aqui. No versículo 13, Jesus revela o imenso amor de Deus pelos seus eleitos, amigos, a ponto de Jesus dar sua vida por eles. No versículo 14, a obediência a Cristo, preste bem atenção, deve ser uma expressão de amor por parte de quem foi, ou dos que foram objetos do seu amor, ou seja, do amor de Deus. Ele disse assim: se vós sois meus amigos, ireis fazer o que eu vos mando. Eu queria explorar um pouquinho mais na frente essa questão. O que é que Jesus mandou, como que os seus amigos fizessem em relação a ele. Amém, irmãos? Essa questão da reciprocidade é muito importante, porque daí, querido, se abre uma perspectiva de você se aprofundar no conhecimento do seu amigo. Aqui está escrito aqui no versículo de número 15, ou seja, aquilo que ele sabia, conhecia como do Pai, ele veio comunicar aos seus amigos, compartilhar com eles, para que eles pudessem crescer no conhecimento de Deus. A nossa vida aqui, irmãos, deve ser uma vida de constante crescimento espiritual, porque tudo aquilo que pertence a Jesus, Ele deseja compartilhar conosco. Ele deseja que o nosso conhecimento acerca dele seja aprofundado. Para isso Ele nos deu a sua palavra e o seu Espírito, para que a gente pudesse crescer no conhecimento de Deus. E ele revela no versículo 16 que nós somos eleitos na eternidade para isso. Você não optou por Cristo, Jesus optou por você, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Ele não foi uma ação intempestiva dele, já foi lá na eternidade, em tempos imemoriais. Ele resolveu graciosamente escolher você para ser amigo dele. Não foste vós, disse ele, que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Irmãos, que privilégio nós temos de sermos escolhidos por Deus. Isto fará toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Deus graciosamente escolheu você na eternidade, elegeu você, predestinou você para que no tempo você fosse alcançado, chamado e provasse das bênçãos do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então esta escolha soberana de Deus, não é porque Deus pensou, ou imaginou, ou entendeu que você iria crer no Evangelho. Isso não é escolha não, irmãos, isso não é eleição. Ele escolheu soberanamente, porque Ele quis. Então louve a Deus nesta noite, bendiga o nome do Senhor nosso Deus, porque se você conhece a Jesus, se você professa Jesus, porque Deus, através do seu Espírito, revelou isso ao seu coração. Lembre-se que quando Jesus pediu um feedback aos seus discípulos, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa linda. Olha, irmãos, para uma pessoa dizer, professar esta fé de uma maneira bem clara, de coração, pressupõe uma obra da graça de Deus no coração da pessoa. É por isso que o Senhor disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ninguém, disse Paulo, terá a condição de dizer que Jesus Cristo é Senhor, a não ser através do Espírito Santo. E nós dizemos: Jesus Cristo é o nosso Senhor, bendito seja Deus por isso. Escolha soberana, querido. A amizade de Deus agora está focada na sua vida. É isso que a palavra de Deus nos revela. O Senhor disse: não te deixarei, nem te abandonarei. Porque você é um amigo de Deus. Porque aprove a Ele escolher você para essa finalidade.
Ele alcançou, Ele abençoou, transformou a sua vida. E o seu Espírito hoje habita no seu coração, inclinando a sua vontade em direção deste amigo, essa amizade maravilhosa. Usufrua. Amém? Usufrua desta amizade. Aprofunde esse relacionamento com Deus. Converse mais com Ele através da oração. Como a gente sente a falta da igreja no momento que nós estamos aqui com o nosso amigo reunido para adorá-lo, para buscar a sua face. Os irmãos esquecem que deve haver uma contrapartida. Ele é meu amigo e eu sou amigo dele. Ele fala comigo e eu falo com ele. Mas será que Deus hoje ouviu a sua voz? O salmista disse: Senhor, pela manhã ouvirás a minha voz. Amém? Ao meio-dia ainda estarei contigo, e ao cair da tarde também estarei invocando o teu grande e glorioso nome. Querido, isso é que sustenta a vida do homem e de um servo de Deus, um amigo de Jesus Cristo. Mas parece que muitos irmãos estão perdendo essa visão, quando Deus já disse: olha, eu sou teu amigo. Jesus disse: não existe amigo maior do que eu dei a minha vida pelos meus amigos. Mas a contrapartida é necessária. Olha, queridos, em 2 ocasiões nós encontramos o salmista declarando o seu amor a Deus. Um é no Salmo 18, verso 1. Ele diz: amo ao Senhor. Você ama Jesus? Não me responda. Você gosta de Jesus? Você gosta das coisas de Jesus? Você tem interesse em fazer as coisas que Jesus gosta e que manda você fazer? Irmãos, é momento de reflexão. Precisamos refletir nessas verdades. Nós não somos profissionais da fé, nós somos amigos de Jesus Cristo. E precisamos usufruir desta amizade profundamente, e em contrapartida, dar a Ele a glória que lhe é devida. Louvado seja o nome do Senhor. E a outra ocasião, o Salmo 116. Amo ao Senhor. Aí ele já diz uma condição: porque Ele ouviu a minha voz e atendeu o meu clamor. Queridos, é hora de pensar, repensar na vida. Você, querido, está correndo um grande risco. Ou melhor, você assumiu uma posição de risco quando você professou a fé em Jesus Cristo. Não pode mais se esconder. Não pode. Não pode. Não pode. Porque você é luz, você é sal, você é uma pessoa que Deus escolheu. Você não pode viver longe desta amizade profunda que Ele está lhe oferecendo para abençoar a sua vida, a sua família e aqueles que têm um relacionamento com você. Mas eu queria, irmãos, agora ir um pouquinho mais adiante no versículo de número 14, ele disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É uma amizade, irmão, mas não é uma amizade, essa amizade com Deus, né? Não é uma amizade assim de homem para homem, não. É uma amizade de Deus soberano para um ser humano, pecador, alcançado pela sua graça. Então, nessa relação, porque eu tenho muitos amigos aqui na igreja, graças a Deus, aliás, todos são meus amigos, né? Tem uns mais aproximados, né, que a gente conta os nossos pecados, as nossas falhas, né? E outros que a gente, a paz do Senhor, se abraça, mas não temos uma intimidade muito grande. É por isso que o texto diz que é amigo mais é chegado do que irmão, né? Mas na minha relação com esses irmãos presbíteros e oficiais e pastores da igreja, membresia em geral, eu não mando em ninguém. Eu não tenho autoridade de dizer: olha, eu sou seu amigo, mas faça o que eu mando. Então você tem que observar que nesta relação de amizade, Deus é superior a você, a mim, a nós, a qualquer pessoa.
Ele não pode tratar a Deus tu, o cara lá de cima, oi. Isso é um relacionamento humano, queridos. Você tem que tratar nessa amizade, essa relação com muito respeito, com muita consideração, porque Ele é amigo, mas Ele é Senhor, Ele é Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, rapidinho, nós vamos olhar. Eu estava pensando, meu Jesus, o que é que tu estás mandando que os teus amigos façam? Então me veio à mente 3 coisas. Primeiro, que nós creamos nele de todo o nosso coração e uma fé que vá até o final. Mas pastor, eu creio. Olha, tem um discípulo de Jesus Cristo no Evangelho de São João registrado, Tomé, que ele cria em Jesus Cristo. Era discípulo, era salvo, era um servo de Deus, era um amigo de Jesus Cristo, mas no entanto tinha um detalhe na vida de Jesus que ele não acreditava por hipótese nenhuma. Era justamente a questão da ressurreição que aconteceu. Ele disse: se eu não vi, eu não creio, eu não acredito. É possível que você creia até certo ponto, mas não creia em toda a sua extensão. Então a proposta desta noite, desta palavra, é levar você a refletir. Jesus, Ele manda que você acredite nele em toda a extensão da revelação de Deus. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Esta fé em Jesus, queridos, deve ser uma fé profunda, real. Não somente é crer no Cristo histórico, na história dele revelada nos Evangelhos, mas ter uma experiência com ele. É ter um compromisso sério com ele, que muitos não querem ter hoje em dia. Pessoas que dizem que são crentes, frequentam as igrejas, mas não têm compromisso real com o Cristo da Bíblia, o Cristo que é Deus, porque não obedecem, não servem, não dedicam a sua vida para Ele. Então Ele manda nesta noite dizer à igreja, através do seu servo, que nós devemos crer nele, crer profundamente. Amém? Amém, irmãos? Jesus não é somente um benfeitor, Ele é Senhor da vida da igreja, irmãos. Ele é quem domina a igreja e dirige o destino dos seus servos. A sua vida, querido, está nas mãos de Deus. Ele molda, Ele faz de você o que Ele quer. Às vezes eu fico um pouco assustado, né? Da maneira como Deus me trata a minha família, trata a igreja, mas eu descanso nessa soberania dEle, porque tudo está em suas poderosas mãos, louvado seja o nome do Senhor, e já deu tudo certo, irmão. Os dramas que você está passando, a sua dificuldade, acredite, creia que Ele é todo poderoso. Ele vai dar um comando do alto da glória, dizendo: cala-te, aquieta-te, e o mar vai se aquietar, e as ondas vão ficarem tranquilas, e o barco da sua vida vai se ingrar e vai chegar salvo no porto celestial. Bendito seja o nome do Senhor. Creia. Amém? Esta crença é uma crença profunda que envolve uma dedicação, é você se envolver mesmo, irmãos. É você estar absorvido por esta fé. A fé teórica, só é crente no domingo quando vem para a igreja. Não, queridos, a fé envolve todos os segundos de nossa vida. Credes em Deus, crede também em mim. Amém? Como é bom você dizer: eu creio que tu és o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa, irmãos, Ele mandou que você, eu, nós, seus amigos, interiorizássemos os seus mandamentos, as suas instruções, ou melhor, vivêssemos aquilo que nós somos nele. A vontade de Cristo deve ser obedecida por mim, por você,
pela igreja. Às vezes nós obedecemos em parte, e isso é perigoso. A Bíblia fala de um rei de Israel, que Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez pela metade. Não fez de acordo como Deus mandara, e o resultado, que ele perdeu o reino, foi o rei Saul. Deus deu os inimigos dele em suas mãos, venceu a batalha contra os amalequitas, e Deus mandou destruir tudo. Ele poupou o melhor do gado para oferecer a Deus, segundo a versão dele. Ele disse que o povo pressionou para isso. O fato é que ele não obedeceu plenamente aos mandamentos do Senhor. Irmãos, a vida do crente é uma vida diferenciada. Amém? Se ninguém está andando com uma bandana na testa, olha, eu sou crente, eu sou salvo, eu sou filho de Jesus. Nem uma camiseta, nem um boné, não precisa necessariamente para expressar a fé. É a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida, quando ela interioriza os mandamentos do Senhor. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Irmãos, o código de ética que a Bíblia nos apresenta como vontade de Cristo para a igreja é muito fino, é muito exigente, e você não conseguirá fazer se Deus não te der graça e não te ajudar. Eu, pelo menos, reconheço que se Deus não me ajudar, não terei condição de obedecer a sua palavra, interiorizar os seus mandamentos, as suas instruções, as suas dicas, na linguagem bem jovem e popular, para o meu bom viver. Nós precisamos ter consciência disso, irmãos. Vós sereis, meus amigos, quer demonstrar a sua amizade para com o seu Deus? Submeta-se à sua santa e bendita vontade. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que o seguinte: todo aquele, presta atenção, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Está vendo? E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Tem umas palavras que eu tremo, que Jesus proferiu: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós precisamos subordinar nossa vontade à vontade de Cristo, e é difícil, porque nós somos ruins por natureza. Aqui não tem ninguém bonzinho, viu? Nem inclusive o pastor. Eu postei no Facebook justamente uma palavra de um grande teólogo congregacional dizendo que a gente deve lutar todo dia contra o pecado. Todo dia. Uma batalha incessante, e você só vencerá se você estiver dependendo desse Cristo, do seu Senhor e do seu Salvador. Porque ele diz: sem mim nada podeis fazer. A vida cristã não é fácil, irmãos. E eu penso assim, aqueles irmãos queridos, amados do Senhor, que professam a fé em Cristo e que não gostam das reuniões da igreja, é uma luta trazê-los para se aproximar, para gozar da presença de Deus no meio da igreja. É uma luta, quando deveria ser a maior satisfação de um homem e de uma mulher que já professa a fé em Cristo, é se reunir para celebrar o Senhor, seu Deus, por uma grande razão: pela presença do Senhor no meio da igreja. Lá em Apocalipse nos é revelado que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, no meio da igreja, irmãos. O povo tem perdido a visão de Deus.
O povo não está tendo consciência de que Deus se reúne com a igreja quando ela dá abertura aos seus trabalhos, e a presença de Deus é real na igreja através do seu Espírito. E a gente em casa, diante da televisão, diante do telejornal, esquece do momento do encontro nós com nossos amigos queridos. Está difícil, mas a igreja, Jesus não desistiu dela, louvado seja Deus por isso. Amém? Porque este povo é o povo de Deus. Ele está atento à nossa vida. Olha, queridos, lá em Apocalipse, daquelas 7 cartas, tem coisas incomuns naquelas cartas. Dentre elas, há uma expressão de Jesus: eu sei as tuas obras. Porque Ele está olhando, Ele é onisciente, está vendo o meu, o seu, o nosso coração, o coração do seu povo. É preciso, queridos, viver aquilo que nós somos em Jesus Cristo. Ou seja, interiorizar que é mandado dEle todos os seus mandamentos para vivermos para a glória de Deus. Mas deixa eu encerrar esta mensagem falando sobre outra coisa que Ele mandou. Ele mandou o seguinte, que você não ficasse com esta crença, esta fé, só para você mesmo. Ele mandou que você compartilhasse com as outras pessoas. Sabia disso? Esta amizade é tão profunda que você deve dizer aos seus amigos humanos que você tem um amigo melhor do que todos eles, que é o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. Compartilhar. Isso através do viver sadio, amém? Através da palavra verbalizada, escrito, sei lá, música, o que você, de acordo com a habilidade que Deus lhe deu. O fato é que você não pode ter essa fé só para si, mas uma fé exclusivista, deve ser compartilhada. Olha, queridos, quando no apagar da luz do seu ministério, Jesus reuniu os seus discípulos e disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Pedro diz que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar as virtudes de quem? Do ministério da igreja, do pregador, do cantor, do grupo. Porque tem muita igreja anunciando o ministério. É aqui, diz aí os queridos, que a bênção de Deus está. E não vai estar ali não, O amigo que está aqui não vai estar lá não? Quer dizer, anunciando as virtudes do ministério, mas não é essa a proposta de Jesus Cristo. Ele quer que você anuncie as virtudes dele. Amém? Anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus Cristo, irmãos. Olhe, Jesus Cristo, o nome dele significa Salvador ungido. Não existe outro nome em toda a história da humanidade e nos céus e na terra igual ao nome de Jesus. Não existe. Não existe. Não tem Miguel, não tem Gabriel, os serafins não tem nome, Nem os querubins também, não encontramos na Bíblia, mas 2 anjos temos, Miguel e o arcanjo Miguel e o anjo Gabriel. Não tem ninguém, nenhum nome, seja o mais excelente que for, ou tenha sido a pessoa, o nome dele jamais será comparado com o precioso nome de Jesus. Paulo disse que ao nome de Jesus Cristo se dobrarão todos os joelhos, queridos, que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua há de professar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você precisa dizer isso às outras pessoas, de acordo com a habilidade e os dons e os recursos que Deus lhe deu. Amém? Hoje é raro, mas às vezes eu agora deixei de carro para o centro da cidade,
Até porque está difícil estacionar lá. Estou indo de coletivo. Pensa como é bom olhar para a cara do povo. Você só de carro, não vê mais ninguém. Aí eu vejo uma cena interessante. Um dia eu passei, tem uma mulher no meio da rua, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, ela sozinha, sem microfone, sem ninguém, nada ao lado dela, e aquela mulher bradando em alta voz, glorificando o nome do Senhor, e digo: Jesus, me dá graça. Outro dia entrei no coletivo, um cidadão, ele entrou, pediu licença, né, ao povo, e eu achei até bacana o negócio, até comprei um para mim, viu? Esse dia eu vou usar aqui, né? É uma caixinha de som bem pequenininha, que ele botou aqui, amarrado com o microfone, esse de auricular, né? Essa aqui, né? E ali ele começou a falar de Jesus, e eu vindo a mensagem com coerência. Eu digo: oh, glória, oh, bendito seja Deus. Aí outro dia, semana passada, eu fui ali perto do quartel ali, ali depois, na ladeirinha que desce ali do viaduto, né? Desce lá na frente, tem um quartel, o comando parece, não me parece que é isso. Aí tinha lá, eles tinham um culto nas quartas-feiras, se não me falha a memória. Aí eu encontrei o cidadão lá, eu fui com o Saulo comprar o violão da igreja. Aí encontrei o cidadão e digo: o senhor é militar? Sou sabendo, pela graça de Deus. Eu digo: oh, glória, o senhor estava no coletivo? Fui eu mesmo. Proclamando as grandezas de Deus, compartilhando, falando, ministrando, falando. Irmão, você tem um campo para trabalhar, pode ser a sua casa, a sua faculdade, a sua classe de colégio, o seu trabalho. Pelo menos, querido, dê testemunho de crente, porque às vezes a nossa vida é um sermão poderoso, né? Conta-se um fato na Bíblia que um homem passava na casa de uma mulher todos os dias, né? Profeta do Senhor, passava sempre por lá, todos os dias, não é bem assim, mas passava sempre por lá. E aquela mulher era muito observadora. Parece que as mulheres são observadoras, né? Ela observando aquele cidadão, e ela disse: marido, vem cá, olha, eu tenho observado que este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. E não consta na Bíblia que o profeta Eliseu pregou, bradou: olha, somos crentes, me respeite. Não, a vida, o olhar, as palavras, o testemunho levaram aquela mulher a ter essa grande conclusão: o Evangelho compartilhado, pregado com a vida do crente, do amigo de Jesus Cristo. Amém? Então Jesus está dizendo nesta noite para você, está mandando que você acredite um pouco mais nele, viu? Segundo, que você interiorize os seus mandamentos, as suas instruções. Ele disse, São João disse que os mandamentos de Deus não são pesados, viu? Não é pesado a cruz, porque ele dá graça. E ele diz também que você compartilhe a sua fé com outras pessoas. Fale dele, comunique, envolva-se, contribua, ajude, ore, para que este Evangelho, o nome de Jesus, seja propagado, divulgado, porque a Bíblia diz: como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Ou como falar? Então a gente precisa entender essas verdades desta relação de amizade com Jesus Cristo. Amém, querido? Deus te abençoe, te dê graça nessa noite, em nome de Jesus, né?